Caros estudantes, dando retomada então da nossa aula, nós vamos tratar um pouco agora sobre escalas. E qual é a escala ideal? Conforme a gente disse na última aula, a escala ideal é aquela que vai me dar uma melhor visualização dos detalhes do meu desenho. Então aqui na figura do meio nós temos uma escala 1 para 1. E 1 para 1 representa o tamanho real do objeto e a gente chama isso de escala natural. Ou seja, se a gente medir 1 centímetro no objeto do meio, teremos 1 centímetro de tamanho real. Nós estamos usando centímetro como exemplo, mas aqui para frente nós vamos perceber que a unidade correta é milímetro ou metro. Bom, dando continuidade, no primeiro desenho à esquerda, cuja escala está representada como 2 para 1, nós já percebemos que o desenho está com um tamanho 2 vezes maior que o tamanho real, ou seja, o desenho é maior. Logo aqui eu tenho um caso de ampliação. E aí, se eu medir 1 centímetro do desenho da esquerda, eu vou ter na realidade meio centímetro de tamanho real na escala natural 1 para 1. E no último caso, o terceiro desenho, cuja escala é 1 para 2, nós temos que o desenho está com um tamanho 2 vezes menor que o tamanho real. Ou seja, se nós medirmos 1 centímetro do desenho à esquerda, teremos na realidade 2 centímetros de tamanho real. E aqui nós temos um caso de redução. Bom, para o cálculo de escala, basta adotarmos o seguinte procedimento, onde a gente considera que D é a dimensão no desenho, ou seja, é o tamanho que a gente mede ali no desenho, e R é a dimensão real. Então, para ampliação, eu tenho o quê? O tamanho do desenho dividido pelo tamanho real, 2 pontos, 1. E na redução eu tenho o quê? Redução dividido por D igual 2 pontos, é redução dividido pelo tamanho do desenho. O real pelo tamanho do desenho. Então, por exemplo, se o desenho mede 10 milímetros, o D é igual a 10, e na realidade ele tem 1000 milímetros, eu já sei que teve uma redução, porque se na realidade é 1000 e no desenho está 10, então eu vou usar o quê? 2 pontos igual a R, que na realidade é o quê? É 1000 dividido por 10. Isso vai dar uma escala de o quê? De 1 para 100, que é a escala de redução. Repare que 10 milímetros é 1 centímetro e 1000 milímetros é 1 metro. É aquela mesma escala do escalímetro de 1 para 100, correto? Bom, vocês percebem que eu tenho várias possibilidades de utilizar a escala. Só que a NBR 8196 recomenda alguns valores, que é 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, para redução e para ampliação 2 para 1, 5 para 1 e 10 para 1. E os seus múltiplos de 10. Mas olha, o padrão então é 2, 5 e 10. Só que isso é norma, usado e definido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. E a norma não é uma lei. A norma é uma recomendação, e esse é o assunto do próximo tópico dessa aula. Então, normas não são leis, ou seja, não é obrigatório que você tem que seguir elas. Só que quando você não segue uma recomendação da norma, quer dizer que você está assumindo uma responsabilidade maior. Ok? Então, quando você segue a norma, você pode resguardar. Olha, eu fiz de acordo com a norma. Agora, se você não segue a norma e dá algum problema, a responsabilidade é sua. E essa norma também vem para ajudar você a padronizar e dar um entendimento universal de um desenho. O que isso quer dizer? Vamos supor, se eu utilizar a mesma norma aqui no Brasil e nos Estados Unidos, eu não preciso saber inglês e nem o americano saber o português. Se nós usarmos as mesmas normas, nós vamos entender um desenho de um ou de outro. E há diferentes normas para cada aspecto do desenho técnico. Nós vamos começar falando da norma NBR 10068, que trata sobre dimensões da folha de desenho, margem e legenda. Então, na tabela ao lado aqui, eu tenho o quê? O formato do papel, que é A0, A1, A2, A3 e A4, e as suas respectivas dimensões em milímetro. Lembrando que, pela norma, a gente sempre tem que utilizar metro ou milímetro quando referimos a dimensões de desenho técnico. Você sabia também que o A4, se a gente for ver, equivale a metade de um A3? Repare o seguinte, olha, se eu tiver 2 A4, eu formo um A3. 2 A3 formam um A2 e 2 A2 formam um A1. Então, eu tenho que a divisão do tamanho. É só você voltar na tabela anterior do slide, ó. Reparem, 841, 841, isso aqui é metade de metade, metade e por aí vai. Então, nós estamos sempre o quê? Reduzindo o tamanho do papel, mantendo uma das dimensões, reduzindo a outra. Ó. Mantém 594, reduz 841. Mantém 420, reduz 594. Mantém 297 e divido 420. Bom, com relação à margem e legendas, para cada formato de papel eu tenho margens à esquerda todas iguais, 25 milímetros, só que as demais
eu uso 10 milímetros para o A0 e A1, que são papéis maiores, folhas maiores, e para o A2 e A4 eu tenho 7 milímetros. O comprimento da legenda é praticamente igual também, com pouca diferença entre A0, A1 e as demais. A espessura da linha de margem também varia um pouco, entre A3 e A4 eu tenho meio milímetro, né? E para o A0 A1 eu já uso 1.4. Então note que para a legenda é dado um tamanho máximo, ou seja, a legenda ela pode ser menor que isso, não tem problema. Bom, outra recomendação. A minha legenda ela tem que estar sempre posicionada no canto inferior direito da folha. Se eu estou escrevendo aqui, ó, o desenho nessa direção e nessa direção também, tá? Sempre nessa direção. Na folha vertical tem esse caso, repare que a margem esquerda é maior, tanto na folha horizontal como na vertical. E a minha legenda sempre vai estar no canto inferior direito da folha. Isso é norma, recomendação. Bom, sobre o que deve conter uma legenda, nós vamos ter uma aula específica para isso. Na questão da caligrafia, nós temos a NBR 8402. Você pode fazer o exercício da apostila na página 17 do capítulo 1. Só que lá para frente nós vamos voltar na questão da caligrafia técnica, que vai ser uma atividade presencial especial juntamente com legenda, ok? Vamos treinando desde já, porque isso já vai facilitar lá para frente o trabalho de uma atividade presencial que vocês terão. Já a norma NBR 13142, ela trata da forma como se deve dobrar o papel do desenho técnico. Então, para a folha A4 não há necessidade de dobramento, o que só ocorre para as folhas, né, maiores A3, A2, A1 e A0. Há uma lógica para o dobramento de cada folha, tá? Obviamente, essa regra tem uma certa lógica, a gente vai tentar entender como é a lógica, né? E isso tem a ver também com as margens do desenho técnico. Por exemplo, aqui eu tenho o caso do papel A3. Eu tenho que dobrar primeiro nas marcas 1 e 2, ou seja, algo assim. Então, olha, eu vou pegar, dobrar essa parte e essa parte. Repare que o formato final vai ser desse jeito. E olha, o que vai acontecer? Né? Vocês podem acessar essa homepage assinsefaz.com.br para ver com formas mais detalhadas as instruções de dobramento. Mas observe o seguinte, olha, que a margem esquerda vai ficar exposta e a legenda também vai ficar exposta após o dobramento, né? Então, qual que é a ideia disso tudo, né? É que na hora de eu armazenar o desenho, eu vou estar sempre o quê? Visualizando perfeitamente a legenda e a margem vai ser mantida para quê? Para furação e grampeamento, para eu poder o quê? Guardar e armazenar melhor as folhas do meu projeto. E olha, no papel A2, as dobras também devem ser feitas. Ó, dobro primeiro 1, 2, 3 aqui e o quarto por último. E quando eu fizer esse tipo de dobramento, novamente eu vou ter o quê? A legenda exposta frontalmente e a margem também respeitada. Com isso eu tenho o quê? A segurança, né, de que eu vou poder visualizar perfeitamente, né, as informações do desenho sem necessidade de abri-lo. Ou seja, no que eu bater de olho aqui no desenho, as informações da legenda já vão dar o quê? Identificação do que eu tenho no desenho como um todo. Ok? Para o papel A1 também. Então, olha, sempre vai acontecer isso, pessoal, que a legenda vai coincidir com todos os documentos, ou seja, é por isso que a legenda tem o comprimento máximo na norma, porque se eu ultrapassar esse comprimento máximo, a legenda ela vai ficar escondida em parte por causa do dobramento. Então, a ideia do tamanho máximo do dobramento, tamanho da margem, é justamente o quê? Para favorecer a identificação rápida de um desenho sem a necessidade de quê? De desdobrá-lo. Mantenho ele dobrado e com isso eu tenho todas as identificações, né? E é por isso que a gente não dobra o papel A4. Por quê? Porque a dimensão final do A1, A2, A3 vai ser do tamanho de um A4. E é por isso que eles são o quê? Todos derivados, né, do tamanho do A4. Ok? Bom, abaixo nós temos as normas, né, relacionadas ao tipo de linha que a gente usa no desenho técnico, seguindo a recomendação da NBR 8403. Então, olha, eu tenho 3 tipos de espessura: a fina, média e grossa. E na grossa eu tenho 2 tipos de linha: uma linha contínua, que é usada para arestas e contornos visíveis, uma linha desse tipo onde eu tenho um traço, um ponto, traço, linha de corte, linhas tracejadas na média para arestas e contornos não visíveis, essa linha de ruptura curta, né? E aqui eu tenho o quê? Uma linha mais fina, contínua, que é tanto para linhas de cota de extensão como para rachuras, linhas de chamada. E eixo de simetria e linhas de centro, posições extremas de peças móveis, é semelhante à linha de corte, só que de espessura fina. E aqui uma linha de ruptura longa, né? E agora, pessoal, como identifico cada uma dessas? Melhor utilizar um exemplo aqui, né? Então, repare, olha, linha de arestas visíveis são aquelas que eu consigo visualizar. Eu tenho tracejado aqui
que é o quê? É justamente um item 3, ó, arestas e contornos não visíveis. O que isso significa? Que quando eu olho o desenho, né, daqui para cá, eu tenho essa aresta escondida, que está aqui, ó, tracejada. E aqui eu tenho um furo também, só que aqui eu fiz um corte. E nesse corte eu tenho uma rachura. Puxa, pessoal, tá ficando complicado, né? Tem rachura, linhas visíveis, não visíveis. Fiquem tranquilos. Lá para frente, na aula de projeções, de perspectiva, nós vamos rever todos esses conceitos. E aí vai ficar mais tranquilo de vocês entenderem como interpretar cada uma dessas linhas, ok? Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas deem uma pensada já nesse desenho. Comecem já a imaginar, tentar entender. Procurem informações, sejam curiosos. Porque a aula, a aula semipresencial do tipo que a gente tem, a educação à distância pelo ETEC, é muito importante que vocês tenham iniciativa de buscar informações. E eu tenho também uma recomendação, eu não, a norma, né, recomenda a proporção da espessura de linhas entre fina, média e grossa. A grossa é 4, a média é 2, a fina é 1. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu vou adotar 0,5, não, 0,8, por exemplo, 0,8 milímetros para espessura grossa. Então 0,4 tem que ser a espessura média e 0,2 para a espessura fina, ou seja, a proporção é 4, 2, 1, ok? Bom, sobre os tipos de linha, dê uma lida no capítulo 3, apostila da página 13 até 15. Vocês vão ter um melhor entendimento. E mais adiante, na aula 02 e 03 também, nós vamos aprofundar o conhecimento dos tipos de arestas, contornos e linhas. E há outras normas, nós vamos trabalhar com elas mais adiante, ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim da aula 01. Não se esqueçam de fazer as atividades online presenciais e estejam atentos ao ambiente virtual, onde serão postadas informações relevantes sobre essa disciplina. Então, até a próxima aula. Bons estudos e muito obrigado.